Mano, o bagulho tá muito top, velho. Fica muito top, na moral, velho. Tipo, com o celular, não ficava moscando. Primeiro contato que eu tive, porque eu tava Entendi. num ambiente muito diferente. Inclusive, tem pessoas Boa. que 3 horas depois. 2000 anos depois. Aí, ó, tá logo a London aqui atrás. Mas na moral, dá um ligue nesse fundo que top. Fala, mundanos, bora pra mais um vídeo. O Papo Tech de hoje vai ser monstro. Bom, vocês já viram aí quem vai ser o Papo Tech de hoje. Eu tô indo trabalhar hoje. Tô até aqui com o kitzinho, ó, daquele jeito que a mundana montou. E tô indo trabalhar. Vou ver se eu faço alguns takes antes do Papo Tech aqui. Mas ainda não sei aonde a gente vai se encontrar pra gravar aqui em Londres, né? Ele tá turistando. Mas a gente vai gravar provavelmente em algum ponto turístico. Enfim, o Papo Tech de hoje vai ser monstro. Fica ligado. Meu Deus, tô indo almoçar agora, 1 hora. Correria danada. Não consegui gravar nada pra vocês, mas enfim. Tô indo almoçar. Eu vou lá pegar um meal deal, né? Na firma, no Tesco, tem promoção, né? Desconto. Então eu vou lá pegar o meu deal. Vai sair tipo 3,20. Uma comidinha principal, um snackzinho, uma bebida. Tô indo lá, vou voltar aqui pro escritório pra comer. Enfim, vou gravando pra vocês. E é isso. Vamos que vamos. Bora, que eu tô ansioso pro Papo Tech hoje. O Papo Tech hoje vai ser monstro. Aí, mandanos, peguei, ó, são 2.000 dias, tudo isso daqui com a promoção que eu tenho, né, como funcionário e tudo mais, deu 6,12, 6 libras e 12, tudo isso daqui. Então são 2 pequenininhos, né, que a gente chama de snack, 2 principais e 2 bebidas. Então são 2.000 dias aqui, muito barato. E é isso, tacar pau, comer, porque eu tô ansioso, tem que comer bem pro Papo Tech hoje. Aí, mundanos, terminei o trabalho, tô indo botar meu fonezinho. Tô indo lá encontrar o nosso mundano entrevistado de hoje. E vamos que vamos, porque hoje o dia tá top, ó. Olha o dia como tá lá fora. Ai, não dá pra ver, ó, calma aí. Vamos ver. Aí, ó, dia tá top, azulzão. Enfim, bora. Bora que hoje é dia de Papo Tech. Bora. É, mundanos, já começou o Papo Tech. Tô indo lá no lugarzinho pra gravar, ó. E aqui, ó, tá logo a London aqui atrás, tá vendo? Eu tô indo lá gravar. E vai ser muito top, porque eu conversei com ele só no WhatsApp e tal, então não conheci ele a fundo. Então eu vou conversar com ele e conhecer ele mais a fundo, né? Então vai ser legal, porque aí eu vou perguntar as coisas e vai ser bem no ao vivo. Enfim, vamos que vamos. Mundanos, olha esse dia, que dia foda, velho. Que dia foda, a gente vai tentar gravar aqui com esse fundo e eu acho que vai ficar top. Mas na moral, dá um ligue nesse fundo que top. Salve, mundano. Seguinte, a gente acabou o Papo Tech, mais de 1 hora de bate-papo aqui com o Gabriel e a gente tá nesse fundo surreal, num dia maravilhoso. E aí o Gabriel vai resumir pra vocês o que ele falou durante mais de 1 hora pra você, assim, já ficar esperto aí e assistir o Papo Tech, não deixar de assistir. E aí, Gabriel, o que você ensinou e falou da sua trajetória pra galera? Galerinha, falando sobre carreira, falando sobre parte de network, dicas super importantes que só quem envolver até o final vai saber. Exato. Cara, de como que, eu cheguei aqui, o Murilo chegou aqui, muita dica foda, muito insight bacana, parte de network, trocar, me conhecer também, pô, de quem que é o Gabriel e tal, foi muito massa a conversa, então assista até o final, pega as dicas e que a gente vai saber quem assistiu até o final também. Exato. Vamos saber. Ele falou sobre empreendedorismo, ele falou sobre cursos, alunos, ele falou sobre como ele conquistou a primeira vaga de trabalho, como ele começou, Dia a dia, como dia tá a hoje, dia, cara, tá. como tá hoje, cara, assim, magnífico, assim, é 1 hora, mais de 1 hora de mentoria gratuita, tipo, top pra você. Então, não pode perder. Não pode perder, E assista até o é final, isso. viu? Exato, bora pro Papo Tech. Bom, salve mundanos, como eu disse pra vocês, estava muito ansioso pra esse Papo Tech, então vai ser top demais. Bom, você já viu aí nome, você já viram aí na headline, aí no thumbnail, qual que vai ser mais ou menos o assunto do vídeo. Mas enfim, cara, brigadão mesmo por... Pô, o cara tá vindo, paga 500 mil reais pra vir pra Europa, gasta 10 mil reais pra um sorvete, tá ligado? Com a conversão atual. E aí eu estrago o rolê do cara, tá ligado? Em Londres, pra gravar um vídeo. E aí a gente vai tentar fazer um vídeo rápida de Papo Tech, porque pra você que escuta o Papo Tech aqui na playlist cara, 1h30, 2 horas. Eu acho que os últimos 2 Papo Techs que eu ainda não editei, teve 2 horas e 40, 2 horas e meia de conversa. Você acredita? Nossa, com dica pra...
trocando ideia, dando Bacana, bacana. pessoal falando sobre a história e tudo mais. Então assim, vamos tentar para que a gente faça outros vídeos também. Então já vou deixar aqui, Instagram, todos os dados, LinkedIn, tudo que ele quiser fornecer, eu vou deixar tudo aqui embaixo, então já dá essa moral. E é isso, cara. Primeiramente, muito obrigado por participar, por Eu que agradeço, tirar esse seu tempo aí de turismo aqui em Londres para participar do vídeo e contribuir com a galera, com a sua experiência e tudo mais. E é isso, cara, brigadão mesmo, fico muito feliz que você possa ter feito, abrir assim, né, a sua vida, porque é um pouco mais pessoal, PopTech. E aí já vou começar logo de primeira questão, quem é você? Bora. Vamos Quem lá, é você cara. pra galera? Me chamo Gabriel, sou bem novo, até não parecer tanto, sou bem novo, comecei na área da tecnologia bem cedo. Sou programador iOS, nativo, mobile, então top. só cuido dessa parte da iOS. E até para programador iOS você não pode falar que você vai cuidar alguma coisa de Android, você não pode ter, é uma lei que existe entre a gente. E eu vou falar pra você, eu sou fanboy da Apple, eu uso tudo da Apple. Não, Laptop, também, cara. tudo. Cara, tem o Team Apple, né? Team Apple. Então, trabalho já há um tempo nessa área, vim de uma cidade mais humilde e hoje eu tô aqui, cara. Tô aqui com o fundo do Big Ben, realizando um sonho, cara. Então, é isso, o programador é esse, cara. Então, tô muito feliz de verdade, cara. Não tenho play, mas tô muito feliz que você fez esse convite aí e de forma alguma, cara. De forma alguma tá atrapalhando. Tô muito feliz com isso aí. Valeu. E lá do Brasil você é da onde? Cara, que assim, é meio dividido. Então, é entre o Paraná e o Mato Grosso. Então, tipo, eu cresci no Mato Grosso, uma cidadezinha bem pequena. E depois, quando eu fui fazer ensino médio, eu me mudei para uma cidade maior, conheci mais gente e tal. E aí que foi que eu conheci a tecnologia também. E aí depois eu voltei, e aí que nessa cidadezinha pequena eu comecei a ganhar as oportunidades. Ah, entendi. E aí, como eu costumo... A segunda pergunta que eu sempre faço é... A primeira pergunta é sobre quem é você, como você já resumiu. E a segunda pergunta que eu sempre falo é como você conheceu a tecnologia? Tipo, qual foi o seu primeiro contato com computador, com celular, sei lá. Aonde foi o primeiro contato? Você viu, caramba, que negócio é esse? Vamos lá, cara. Desde pequeno, eu sou até hoje, sou muito curioso. E aí eu diria que até venho de uma família de programador. Então, sério? Quando eu era pequeno, eu via meu avô mexendo no computador e tal, e aí eu ficava olhando ele mexendo. Meu tio era da área da tecnologia, eu tenho padrinhos que era da área de programação, amigos, então eu fui recheado de gente que era dessa área. E aí, quando eu era pequeno e tal, até eles falaram, cara, você vai trabalhar com isso daqui. Eu achava doideira, porque eu olhava eles mexendo e tal, achava que eles eram tudo hacker. E aí até sempre vi meu avô mexendo no computador e tal, e eu fui saber que ele era programador, tipo, cara, foi quando eu tinha uns 10 anos, 10, 11 anos. Até então eu não sabia o que era programação em si, era criança e tal. E aí descobri que ele trabalhou em linguagens muito antigas e tal, na época que nem existia internet, 1900 e bolinha. E aí, pô, daí foi um incentivo. Cara, legal, você começou a trabalhar com isso daí. Meu tio era da área, foi uma pessoa que influenciou bastante, padrinho, grandes amigos, então foi recheado desse pessoal. E aí, quando eu tava fazendo meu ensino médio, não, nem tinha feito ensino médio ainda, eu já comecei a programar. Caraca. Então eu já comecei a desenvolver algumas coisinhas básicas ali. Daí, conforme fui estudando, consegui eu diria que foi um pouco muito precoce, sabe? Quando vi as oportunidades e tal. Porque, não sei, eu me isolei bastante. Modo caverna. Em modo caverna. E aí eu comecei a estudar bastante, aí que foi, cara, nossa, daí eu voltei pra cidadezinha pequena, né? Então até então eu tava numa cidade maior para estudar, fazer o ensino médio. Nesse período eu tava estudando programação e sempre foi para a iOS, sempre. E aí, daí quando eu me formei no ensino médio, aí eu voltei pro Mato Grosso, já tava prestando algum serviço e tal. E aí quando eu voltei pro Mato Grosso, eu pensei que era uma forma de, pô, tô regredindo, mas na verdade não, eu acho que eu dei um passo, desci um degrau para levar mais 4. Então foi aí que eu consegui muita oportunidade, trabalhei em grandes empresas, Big Tech, consultoria, contrato, comecei a gravar conteúdo para internet, foi ali que já estava onde eu tô hoje. E aí, pra gente ter isso, você teve esse contato lá com seu tio, com uma parte ali dessa família, mas quando você estava no ensino médio, você chegou a fazer algum curso, você fez algum curso online, você aprendeu sozinho? Como que chegou, tipo, alguém te disse, olha, existe iOS, você começou com iOS, como que foi ali esse seu primeiro passo ali dentro da programação mesmo? Perfeito. Meu tio, ele já falou, cara, entra nessa área da programação, bem Fechou. direto. Então ele que te guiou ali. É porque ele até é uma pessoa bem próxima e tal.
E ele falou, cara, entre nessa área que vai dar bom. Vai dar bom. Confia em mim. E vai tal. dar bom. Vai dar... E deu bom. Salve, tio! E aí aí eu tava estudando e tal, e aí teve um padrinho meu, que eu conheci quando eu fui pro Paraná. E aí ele é programador iOS, trabalha em grandes empresas, André Pimentel. E aí ele me apresentou a parte de iOS ou na Quando você parte, era adolescente, tipo lá no cara, ensino de médio. 14 anos. 14 anos, aham. E aí ele foi dar uma aula grátis pro pessoal. Aham. E era ele tanto para ensinar iOS nativo Aham. quanto Flutter. Flutter. E aí ele foi dar essas aulas, fui participar dessas aulas. Aham. Aí eu comecei a desenvolver e tal, eu era mais próximo dele. E eu comecei a desenvolver essas telinhas com 14 anos e tal. E aí eu fiquei tão, cara, foi tão louco, porque daí eu vi aquilo dali, mano, que massa. Uma pessoa com 14 anos, vamos falar, pelo menos a maioria, tem outras coisas que estão pensando. Exato. Tipo, entende? Na vida, exato. Não tem um foco, pô, eu vou ver uma telinha preta, cheia de cola, ele Aham. colorida, não Aham. tem isso daí, cara. Sim, exato. E aí, beleza, aí eu comecei a desenvolver, comecei a ficar mais por dentro das coisas, comecei a estudar muito, e aí que comecei a ganhar as oportunidades. Então foi a partir desses dois carinhas Então, aí. tipo, você nem chegou a ver, tipo, normalmente, né, depois da pandemia, que a galera começou a vender, os vendedores de curso de uma forma errada, Sim. começou a vender muito front-end, porque o front-end, a barreira de entrada é menor e tinha mais oportunidades. Então, normalmente, a maioria da galera que começa vai falar HTML, CSS, JavaScript. Então, você, já com 14 anos, já foi direto para iOS e só focou nisso. iOS. Nem chegou para você HTML, CSS no seu ouvido, JavaScript, nada. Já chegou direto ao iOS. Naquela época era o quê? Não era Swift ainda, né? Era Objective-C? Não, até tinha brigado pro Swift. Ah, já era o Swift, já? É, já tava no Swift. Mas até antes ainda, cara, foi a que deu. É porque na área da programação teve dois booms, né? Em 2014 e em 2020. E aí em 2014. Durante a pandemia, né? É, Sim, durante a pandemia. pós-pandemia. E aí, 2014 também, que começou teve os cursos a lenda, o Gustavo Guanabara, Sim. né? Todo mundo ali, cara, pelo menos a maioria ele viu, começou os cursos dele, algoritmo e tal. Aham. Até viu um curso Eu de recomendo algoritmo o dele. curso dele de lógica de programação para todo mundo. Sim, cara. E aí, eu, do Lógica de Programação, fiz até o dele, Aham. só que daí tinha aquelas áreas que eu não segui. Que Uhum. foi, tipo, HTML, CSS, Sim. Python, JavaScript. E aí, nunca- Nurse. E aí a gente continua dando. E aí? Tá, daí, como que faz? Pera aí. Não, pode Deixa eu ver, continuar. deixa eu ver Eu- se... Deixa eu rolando, porque fica a galera normalmente assistindo na velocidade 2, mas eu posso encontrar essa parte e cortar Pô, a manhã desculpa, passando. então, eu não sabia que, tipo, se passava, eu continuava. Não, eu digo, tipo, pode ir continuando, depois, tipo, qualquer coisa, só corta a parte que tá no... que ela tá coisando ali, entendeu? Não sei se os caras tá gravando nós ou não ali. Ela ficou meio sentida, né? É, E vamos pensar que nós tipo, é tudo famoso aqui. os é, caras não é têm- famoso, é. Vamos fingir que tá dando um autógrafo pro outro, é. vamos E eu pensar- acho que os caras estão usando nós. Não, pela risada. Pela né, risada. cara? Não, Foda-se. azar. Azar. Não, qualquer coisa, nossa, seria uma lenda se eles pedirem pra tirar foto. Ô, vamos tirar uma foto. Não é não? Exato. A gente fala, não, a gente Bom. tem 10 milhões de seguidores. Cara, vamos lá. Eu tava falando, tem uma parte que dá pra não continuar, nem... Você tava falando da questão do iOS, que você tava lá na migração da linguagem, que você pegou 2014, 2014 foi um boom e 2020 também eu tô foi um tentando boom. achar uma Que brecha aí pra tava falar. o Gustavo Guanabara. Eu vou colocando, eu posso colocar uma parte dessa, tipo, pra galera sentir o flow, entendeu? Não tem... Ah, você fala uma coisa por... na eu frente? faço direto, tá ligado? Tipo, a galera vai escutando e vai sentindo o papo, entendeu? Perfeito. Até se passar alguém na frente que isso, continua. Aí a gente continua. Demorou. E aí, eu até fiz o curso Do Guanabara? É, aquele de algoritmo. De e tal. algoritmo. E aí, só que os outros cursos dele, o primeiro curso dele que ele recomenda é fazer isso daí, só que daí tinha outros que eu não quis fazer e Aham. tal, porque eu já queria iniciar E pra pelo iOS. Entendi. E aí, como eu vim, vamos falar de uma família até um pouco mais humilde e tal, Aham. já tinha esse empecilho do Mac, Aham. iOS, por isso que às vezes eu chegava até a cogitar num Flutter e tal, falei, cara, até por um pouco de influência e tal, eu Aham. vi, mano, cara, a parte de iOS. Aí eu fui lá, daí eu comprei o Mac, teve até uma época que as empresas estavam dando Mac para você estudar. Que da E hora. as empresas elas chegavam, te davam o Mac e te pagavam para você estudar. Caraca, sério? Sim, cara, em 2020 fez muito isso daí. Tinha Aí, ó, galera, tinha- tava pensando, não tinha sabia pro- não, hein? É que assim, é um pouco diferente. Ó, vamos lá. Teve esses booms da programação, né? E mudou muito de 2020 para cá. Sim. Então, por exemplo, vendedor de curso vendia até uma forma errada, falava, cara, em tantos meses você já conseguiu um mercado. Talvez era até um pouco verdade, talvez. Sim. Só que era porque muita gente estava utilizando a parte mobile, as empresas, startups estavam querendo crescer, até uma forma Sim. de crescer era contratar mais gente. Uhum.
E falando de uma forma mais resumida, o que mudou? As startups elas não estão com dinheiro para jogar fora. Exato. Então o que mudou? Eles estão contratando gente qualificada. Qualificado. Então, a área da programação está saturada, cara, não é saturada, é que Sim. eles estão contratando gente qualificada para isso daí. Concordo plenamente. Então eles não estão querendo, não é mais que, eu fiz alguma telinha, aprendi HTML, CSS, cara, sou front-end. Não é bem assim. Tem um Exato. processo, tem que ter, você tem que entender muito. E foi isso, cara. Daí teve aquela parte dos layoffs também que aconteceu. E aconteceu os dois mundos, em 2014 e em 2020. Cara, em 2014, cara, era falando do auge da tecnologia, em 2020 também aconteceu, então mudou muito pra cá. Hoje em dia já não é bem assim, mudou muita coisa de lá pra cá. Sim. E o legal que você falou dessa trajetória, que fica a dica pros mundanos que estão escutando, é que, tipo assim, você já focou direto em iOS. Talvez você não tinha essa informação, mas, tipo, o seu tio, a galera que tava ali incentivando você de alguma forma, sendo como inspiração, te falando, não, vai nesse caminho, foi um puta, assim, conselho e Foi caminho foda, pra... foi. Porque, tipo assim, a galera hoje atira pra tudo que é lado, e se atira uma coisa só. E eu sempre digo que se eu não fosse back-end, eu seria iOS. Por alguns motivos. Primeiro, poucas pessoas vão pra sabe? mobile, tem menos pessoas de mobile do que front-end e back-end. Exato. E segundo, o iOS tem a limitação da Apple. Da questão de custo pra você ter um MacBook e tudo mais. No Brasil eu não tinha MacBook. Eu comprei um MacBook, tipo, antes de vir pra cá. Tipo, 2019 foi o ano que eu comprei um MacBook pra vir pra cá. Eu usava Dell, usava Linux e tudo mais. Então, tipo assim, por quê? Porque pouca gente, pouca demanda, mais dinheiro. Então, tipo assim, eu exatamente. sempre falo pra galera, se eu tivesse que trocar, tipo, de uma área dentro da programação, eu iria pra iOS. Você ia E gostar, nativo. cara. Não ia pra Flutter. Mas você foi, desde lá de 2014, já foi, cara, certeiro. Então, quando chegou 2020 ou até agora, você conseguiu pegar uma, tipo, já qualificado, já inteirado na parada. Então, tipo assim, cara, foi certeiro, tipo, não ficar tirando pra tudo que é lado. Muito top isso, cara. E assim, da parte de iOS, cara, é diferente. Eu diria que o core da linguagem, você também, você tinha Apple, então você sabe como que é desenvolver Apple, só pra Apple. Apple em É específico. diferente. Então a tecnologia vai avançando, cara. Você tem vários programas da Apple, inclusive tem um programa da própria Apple, Apple Developer Academy. Sim. Se quiser aprender de graça, tem várias parcerias de faculdade que faz. Então foi isso, cara. Eu fiquei nessa dúvida de que se eu ia migrar para o iOS, porque você mencionou, cara, tem empecilho. Cara, iOS, curso é mais caro, tem MacBook, Sim. mas consequentemente, Você vai cara, ganhar mais. tem menos programadores e mais Sim. demanda. Consequentemente, Exato. o salário acaba sendo Sim, maior. exato. E até uma parada massa, cara, que a galera que entra nessa área da programação pergunta se entrou pelo dinheiro ou pela paixão. Cara, eu vou ser sincero, eu entrei, um menino novo, cara, eu entrei pelo dinheiro, Na época. só que uma parada que virou minha chave, que inclusive um parente meu, cara, ele chegou e falou, foca na parte de, e fica dica pra todo mundo, foca na parte de você ser bom. Você foca em você ser o melhor. Exato. Que a parte do dinheiro, ela vai vir. Ela vai vir. Isso, cara, você tem certeza, você tá na área de tecnologia, cara, ela vai vir. Então foca em ser o melhor. Cara, isso aí mudou muito, cara. A forma como eu via a programação. Entendeu? Porque quando eu era novo, cara, vou estudar isso aqui, eu já vou começar a ganhar dinheiro sendo novo, fazendo isso mesmo, vou estar trabalhando, sabe? É um menino novo, cara. Exato. De repente vai amadurecendo. Só que mudou quando, cara, foca em ser bom. Ser bom. E foi que eu Puta fiz. conselho, né? Puta visão Mano, top. mudou muito a minha A galera vida. não quer ter essa visão que você tem, muito foda. Cara, e foi com essa dica. Eu cheguei, cara, eu foquei em ser bom, eu fui ser melhor. Então foi como eu fiz. Não foi 1 hora por dia, 2 horas, 3, cara, foi de domingo a domingo, de manhã, de tarde, se pegar uma parte da noite. Exato. Então foi um tempo que eu foquei ali, que eu foquei em ser bom, ser o melhor, por isso que foi uma parte muito precoce. Inclusive, foi daí que eu comecei a empreender cedo. Tipo, com 18 anos, eu já estava empreendendo. Boa. Tipo, trabalhando para algumas empresas de parte PJ, tinha minha empresa e tal, trabalhando, prestando serviços e tudo mais. Aí trabalhei para uma escola de programação de São Paulo. Aí depois saí dessa escola de programação por algum estilo de contrato. E aí abri a minha empresa. Aí tinha tanto a parte de prestar serviço e tudo mais, quanto a parte acadêmica. Então tinha esses 2 ramos. Eu prestava a hora, eu cobrava a hora ali, e a parte acadêmica. Sim. Que era, daí tem um período ali que não influenciava. Uhum. E aí deu um medo, porque menino de 18 anos, cara, Sim, 18 anos. Como eu te falei, eu vim de uma família que, como eu posso dizer, mais o regime muito CLT, cara. Ó, eu vou gastar o que eu tenho, eu vou gastar até o que eu não tenho, tipo, do salário do mês. Então, Sim. pra mim, isso era até novo, de chegar, de empreender e tal.
E aí, cara, eu vou arriscar. E foi daí que eu tive que ter muita coragem. E aí, mas de qualquer forma, me ajudou, cara. Deus me ajudou nisso aí, eu fiquei muito nisso. E aí eu comecei a querer abrir minha turma. E aí eu abri minha turma, meu primeiro aluno foi um Calma aí, antes de chegar da sua turma, pra mim ir seguindo numa linha aqui pra galera entender. Você tinha 14 anos, começou a fazer os cursos, estudou top. Comecei já a trabalhar durante esse período já. Então durante esse período você já trabalhava? Tava Sim. trabalhando como programador? Só que, aí que tá, aí já era meio que por fora. Mas aí como Algumas você... essa era a pergunta. Como você conseguiu a sua primeira oportunidade? Alguém te indicou? Você mandou currículo? Como você conseguiu esse trabalho? Era CLT? Era por fora? Como que era? Era no boca a boca? Como que foi do começar a estudar, tava no ensino médio, até você conquistar a sua primeira vaga de trabalho, que já foi ali na cidade? Sim, e menino novo, e aí eu comecei a estudar e foi com um amigo meu. E aí ele chegou e falou, cara, você não tem como te contratar pelo CLT, não tem como. Uhum. Pela parte PJ, você também não consegue abrir empresa. E falou, cara, menor de idade. E como foi? Daí teve até uma ajuda nesse período para até... Primeiro foi por fora, pagando por fora, então serviço e tudo mais. Que eles pegavam o contrato, ele tinha a empresa dele, que ele tinha os programadores dele, ele me incluiu nisso daí. Um amigo que me incluiu e falou, cara, você tá estudando isso aí, ele viu a parte do esforço, cara, vem junto. Vem aí fazer um trampo. E aí, cara, foi uma parada que me ajudou muito pra dar esse start, pra ter experiência. E aí depois desse período que daí eu até abri a empresa, só que em nome de outro familiar. Pra eu querer... É porque você era menor, né? Tipo, tinha toda... pra abrir empresa de outro familiar. Quem quer faz acontecer. Exatamente. Daí caía o nome da empresa, eu não era responsável da empresa, mas era e não era. Era e não era. Mas eu trabalhava e eu começava a ganhar dinheiro. Daí, até com esse dinheiro, eu comecei a ajudar muita pessoa. E aí, beleza, aí você tinha 14 anos, fechou, conseguiu essa primeira oportunidade, fez esse trâmite, aí você fez 18 anos, ou 17, terminou ali o ensino médio. Aí você chegou a fazer faculdade, chegou a fazer outro curso, ou só continuou? Tipo, continuou mandando currículo? Quando que foi seu primeiro trabalho? Se é que você teve, você só foi na parte de empreendedorismo? Ou quando foi seu primeiro trabalho? Tipo, sei lá, assinei sua carteira ou um contrato PJ, enfim, como que foi seu primeiro trabalho ali? Como que foi sua experiência? Bom, teve a parte eu sempre trabalhei pela parte de PJ e contrato ou coisas por fora. Tá, beleza. Quando eu falo coisas por fora, é do sentido, cara, eu preciso de um help freelancer. Aqui. Freelancer, ou alguém, tipo, alguém pega o serviço aqui, cara, tô fazendo a parte do Android, cara, preciso de um de iOS. Aí você vai, show, projeto. Projeto. Já iniciei startup também, iniciei tipo do zero, junto com outros programadores foda do mercado. Então, tipo, foi sempre nesse rumo. Do parte do CLT, tive até a oportunidade de trabalhar, só que era parte presencial e eu estava nesse período, quando eu tive a oportunidade, com 18 anos, eu estava no Mato Grosso, que eu tinha voltado. E aí não fazia sentido pra mim, porque parte do PJ pagava mais e tal, e eu com 18 anos não queria sair de lá pra tentar uma vida talvez em outro lugar. Falando a parte do CLT. Então, cara, falando de mim, sempre foi a parte de prestar serviço, parte de PJ e contrato. E projeto, às vezes teve a ideia pelos contatos que eu tenho, eu tive ideia de startup, cheguei a ganhar uma grana com isso daí e tal, saí, então, tipo, foi muito mais nesse rumo. Não foi na parte de, cara, vou assinar sua carteira aqui não, nunca teve isso daí, não. Entendi. Então, tipo, até hoje não teve nenhum trabalho nesse sentido. E aí, agora vamos chegar até lá. Aí você, beleza, fez isso, você não chegou a fazer faculdade? Não, aí, te respondendo, não cheguei a sair do ensino médio, voltei pro Mato Grosso e eu até estava pensando em fazer engenharia de software. Só que aí já tava ganhando muito, falei, que fazer nada. E aí tomava um tempo, você já tirou a palavra da minha boca, já tava ganhando uma grana, vi que não fazia sentido, tomava muito tempo, porque, cara, tempo é dinheiro. Sim. E aí eu tava muito ligado nisso e, cara, vou querer ajudar a minha família, vou querer trabalhar, vou querer fazer as coisas, e a parte da faculdade toma um tempo que, enfim. E aí eu não iniciei a faculdade, até hoje não iniciei a faculdade. Talvez eu pretenda iniciar a faculdade quando estou mexendo com a parte de documentação para me mudar para os Estados Unidos. Top. E aí talvez, cara, pensando para iniciar uma faculdade lá,
Mas Entendi, até uma hoje, faculdade não. na gringa. Entendi, É, entendi. é. Legal. Legal. Pra você ver, é muito legal quando eu trago pessoas assim, cada um tem uma história. E aí tem pessoas que não fizeram faculdade e não vão fazer, tem pessoas que fizeram faculdade, tem pessoas que entraram na área, ganham dinheiro, têm ótimas profissões, ótimos cargos e ótimas experiências e vai fazer faculdade depois, ou vai fazer faculdade na gringa, enfim. Cada um tem uma trajetória, sabe? Eu costumo dizer, não usar uma pessoa só como Isso. referência e achar que aquilo é o caminho perfeito, que não existe caminho perfeito para fazer as coisas acontecer. Você tem que entender o seu contexto, a sua trajetória. Às vezes você não tem oportunidade para fazer faculdade, às vezes você não tem dinheiro para se matricular e você vai ter que ir para um FIES. Aí se não tem FIES, aí sei lá, enfim, depende de vários fatores, tá ligado? Então, tipo, eu sempre falo, é legal que pegar sucesso de pessoas que tiveram caminhos completamente diferentes e chegaram aonde queriam chegar. Que é algo que a galera às vezes tá escutando ali, sabe? Então isso é muito foda. Cara, isso aí que você falou, tem até uma frase, cara. Não compara o teu capítulo 1 com o capítulo 30 de outra pessoa. Exato. Então, cara, pô, alguém tá vendo esse vídeo aqui falando, pô, o cara chegou, é programador e tal, não fez faculdade, tá trabalhando e trabalhando ainda e visitando Londres e tal. Então, pô, vou seguir isso também. Mas não, tem... É casos e casos. Sim, exato. Então, tipo, não tem Sim. como fazer essa comparação ou seguir como uma forma fechada. Cara, não. Ele chegou e falou que não fez faculdade, vou seguir isso aí. Ou uma pessoa falou, cara, não faz faculdade. Outra pessoa faz, não, faz faculdade. Cara, depende. Depende do teu contexto. Que nem você tinha Exato. mencionado, Depende de cara. muita coisa. Então, não, cara, é mais isso. Não compara o teu capítulo 1 com o capítulo 30 de outra pessoa. Porque Exato. até que a galera que vai começar, vê a galera que, pô, vou comprar um curso, fazer uma coisa, vê a galera que é muito mais renomada. Então, pô, visitou vários lugares, trabalha na gringa, trabalha em outros lugares, então aí já pega, pô, quero ser esse cara, e até quando eles vão estudar, eles ficam, enfim, acontece porque eu tive aluno assim, Aham. parece que eu nunca vou aprender isso que você tá fazendo, Aham. tá ligado? Pô, eu nunca vou aprender isso aí. Eu falei, cara, mas tá tranquilo, mano, eu já tive no teu lugar, Exato. eu já tive as mesmas dúvidas que você, Exato. cara. Eu A já- galera acha que a gente já nasce sabendo. Você já e nasceu não sabendo. E não é assim, cara, não é. Então, eu já tive, e eu vou falar de mim, eu não sou o cara que tem o QI 200. Eu não sou esse cara. Eu sou muito esforçado. Então, às vezes eu tenho dificuldade em aprender alguma coisa e tal, sei lá, uma função, eu vou fazer aquela função 100 vezes, porque eu quero aprender. Aham. Então não é porque eu pego as paradas rápidas. E eu falo sempre pro meu aluno, cara, não Aham. pega as paradas rápidas. Cara, mas eu sou muito esforçado. Eu vou chegar, vou fazer, e eu instigo isso aí pros meus alunos também. Uhum. Tá? Então até fica a dica aí. Não, e é legal isso que você tá falando. Eu também sempre falo isso. Tipo, a galera olha a gente às vezes no YouTube ou no Instagram, qualquer coisa, e acha que a pessoa já tem. O sucesso perfeito, a pessoa já nasceu sabendo. Eu sempre prego isso, tipo, eu não nasci sabendo. Acabou de passar um japonês na frente do vídeo, mas tá tranquilo. Eu não nasci sabendo, a gente não nasce sabendo e é aos poucos, né? Igual você falou, não adianta, é o que você falou, né? Eu vi uma pessoa falando a mesma coisa, falou, não compare seu backstage com o palco dos outros, né? Exatamente. Então, tipo, é bem isso. E aí, continuando nisso, beleza. Aí você fez essa parte de imigração, chegou a trabalhar PJ, contrato, projeto ali, nunca trabalhou para uma empresa séria e tudo mais. E aí, antes da gente chegar na parte atual, de você falar de alunos que você tem, eu não sei se é curso ou não, tipo, você fala pra galera como que é isso, mas antes de chegar lá, qual que foi a sua maior dificuldade na área da programação? Tipo, teve alguma coisa que, tipo, mano... Exemplo, pra mim foi lógica de programação. No começo eu acho que a maioria tem ali, mas tipo assim, o que foi assim? Você olhou e falou, puta que pariu, isso aqui tá muito difícil, esse aqui não é possível. E aí às vezes você acha que aprendeu, aí passa 2 anos de carreira e você fala, mano, na verdade eu achei que eu sabia aquilo ali, mas era totalmente contrário. Tem alguma coisa que você fala, mano, isso aqui foi meu calcanhar de Aquiles. Cara, que perfeita essa pergunta, mas vamos lá, eu tenho que dar um contexto ainda. Aham. Como eu vim de uma cidade, eu cresci também numa cidade pequena, e quando chegou nos meus 14 anos, cara, voltei para uma cidade maior. Aham. Então eu vim de uma cidade muito pequena, tipo 5 mil habitantes. Então, enfim, eu tinha essa dificuldade de pegar as paradas rápidas. Aham. Então eu nunca tive esse contato. Sou do Mato Grosso. Mato Grosso, vou te falar o que tem, gado, anta no meio da rua, soja, trator, fazendeiro, é isso aí que tem lá. Conhecer churrasco, essas coisas. Bom, pô. Então, falar errado, é isso aí, cara. Inclusive, quando eu me mudei pro Paraná, eu falava muito errado. Aham. E aí, beleza. Então, eu vim de um lugar muito diferente. Eu não tinha esse contato direto com a parte da tecnologia. Aham. Eu tive esse contato quando eu me mudei pra lá. Entendi. Quando eu me mudei pra lá, quando eu tive esse contato, eu falei, putz, cara, eu tava em fazenda, ajudando meu avô Aham. a cuidar e tal, e eu tô aqui mexendo nessa telinha preta. Então,
eu falo que o início é muito difícil. Uhum. Então, coisa específica, cara, talvez eu diria que até que tudo. Uhum. Então, pô, vai colocar qualquer uma variável ou lógica de programação que me quebra a cabeça e tal. Cara, eu diria que foi tudo, porque é esse primeiro contato que eu tive, porque eu tava num ambiente muito diferente. Inclusive, tem pessoas que iniciaram comigo que, cara, super inteligente e tal, e que pegava as paradas mais rápidas. Uhum. Entendeu? E aí, cara, a pessoa pega mais rápido, entendi. Pô, eu não entendia direito. Entendi. Eu tive que ficar sempre. Aí já ia muita parte do esforço. Pra eu chegar a alcançar. Então, o início, cara, o início de aprender tudo, de ver aquela tela preta com a letrinha colorida, o iPhonezinho ali, cara, isso aí foi o mais difícil, o start, o início. O início. E é muito legal isso que você falou, eu até complementaria na minha visão, tipo, quando você tá começando e você vê um colega do lado que ele aprende mais rápido, ou parece que ele já faz o exercício, faz as coisas mais rápido, você se compara. Eu aprendi programação no curso técnico, né, quando eu tava no ensino médio. E aí, tipo, eu tenho TDAH, eu tenho dificuldade nisso, eu sou muito mais da prática, do real, entendeu? Por isso que eu sou meio assim comunicativo, meio elétrico. E aí, cara, eu olhava os outros e falava, não é possível, eu preciso de 10 horas, o cara precisa de 1 hora. Só que, tipo, naquela época eu nunca me comparei. Mas eu sei que muitas pessoas se comparam. Então já vai a dica, não se compara. Não é porque o cara conseguiu mais rápido que você não vai conseguir. Talvez você vai demorar umas horas a mais, talvez uns dias a mais, talvez umas semanas, uns meses, uns anos. Mas você vai chegar lá. Então, tipo, a questão é, igual ele falou, esforço, não desistir, continuar e tudo mais. Então já fica a dica aí pra vocês tentarem não se comparar, mano. Faz o seu. Cara, eu tô aprendi, melhorei, tipo, sei lá, aprendi um negocinho a mais do que ontem. Já era, mano. Se compara só com você mesmo e vai fundo. Acho que seria uma dica. Cara. Você falou até uma parada. Se compara com quem que você era ontem. Exato, que frase. Exato. Porque... Frase de coach. Frase de coach, né? Então, tipo assim, é verdade, cara. Sim, tipo, eu aprendi algo novo. Cara... Tá top! Aprendi. E isso, pelo fato de eu ter essa dificuldade, quando eu aprendi algo novo, mano, me dava uma, não sei, cara, me dava uma ansiedade por conseguir. Exato. Conseguir, cara, e dava uma felicidade tão grande que virou até vício. E foi daí que eu iniciei, cara, eu vou me esforçar muito num período, e aí foi o que eu cresci rápido. Vamos supor, 1 ano, vou ficar 1 ano. Então, eu aprendi algo novo, eu chegava e sentia uma sensação tão boa que chegava a ser viciante. Viciante. E, cara, eu passava dificuldade, mas era viciante aquela sensação. Cara, eu consegui. Consegui. A sensação de conseguir é a melhor coisa. Cara, assim. Daí eu chegava, estudava muito e até hoje eu sou assim, cara. Vou aprender algo novo, vou mostrar, ensinar para meus alunos, cara, e é massa. E até a forma, cara, meus alunos eles sentiam essa mesma coisa. Uhum. Já tive aluno eu tenho um aluno de 51 anos de idade, cara. 51, pá, é totalmente diferente até o período, né? E aí ele ficava feliz, a mesma parada que eu passei, ficava feliz com as pequenas coisas. Então se compara com o que você aprendeu ontem, com quem você era ontem, né? Exato, não, você falou tudo, tipo, só assina embaixo. É isso. E aí, beleza, estudou, trabalhou, a sua maior dificuldade foi essa e tudo mais. Mais pro final do Papo Tech eu gosto de perguntar mais dicas, mas aí agora eu quero entender atualmente. Então, como que tá o Gabriel atualmente? Tá trabalhando numa empresa? Tem cursos, tem alunos que você disse? Como que funciona isso? Enfim, explica pra gente, você tá trabalhando pra uma empresa, tá ajudando as pessoas? Qual que é o Gabriel hoje? Vamos lá. No começo foi difícil para arrumar contrato, até porque produto que não é visto não é vendido. Então eu tinha que fazer a galera me conhecer. Uhum. E aí eu comecei a criar conteúdo pra internet e tal, e aí até antes mesmo, quando não criava, eu cheguei a fazer a galera me conhecer. Então eu sempre gostei de trocar uma ideia. Então isso que a gente tá fazendo aqui, network, eu sempre gostei. Às vezes não tinha intuição de nada, mas eu chegava numa plataforma, pô, cara, legal, vamos trocar uma ideia, vamos tomar um café, cara, vamos bater um papo. Sim. E aí eu comecei a conhecer muita gente. Aí, cara, é tipo o galho, cara, vai fluindo. Sim. Então, eu comecei a ter alguns contatos e tal. Pô, e aí começou a chegar. Graças a Deus começou a chegar os trabalhos. Pô, tô fazendo um projeto aqui, um freela aqui, cara, tô precisando de alguém pra fazer parte. Cara, vamos fazer, cara? Tem uma parte, a gente vê uns valores ali. Enfim, começou a chegar isso daí. Entendi. E aí, antes de começar... Mas começou a chegar isso depois que você começou a criar conteúdo? Não. Eu comecei a querer fazer esse contato com o pessoal. Entendi, fechou. Então o conteúdo instigou mais. Instigou mais. Sim, porque a galera, pô,
nos grupos e tal, internet, outros galera que criam conteúdo pra internet, pô, o Gabriel e tal. Aham, entendi. E aí ajudou, Aham. mas é mais pra esse contato 1 a 1. Aham. Entende? De 1 a 1, daí foi passando pra outro e tal. E daí a galera começou a me conhecer, pô, o Gabriel e tal, Fechou. conhece aí. E aí até uma parada que, tipo, que eu até mencionei, cara, foca em ser bom. E isso, de eu vou ser bom, não é de eu falar que eu sou bom. Aham. Por exemplo, eu vou falar sobre você. Cara, você é foda porque eu estou falando que você é foda, Aham. não na tua frente, mas Não. pelas costas. Aham, sim. Eu vou chegar e falar, cara, o Murilo ali, um baita programador, o cara trabalhou em tal lugar, o cara ali, o cara é fera ali, mano, a gente sempre ajuda prestativo. É isso. Uhum. Não pelo fato de você chegar e falar que você é Sim, foda. entendi. Aham. Entende? Daí e começou a fazer isso aí. Aham. Então, tipo, cara, eu fiz trabalho, eu sempre focava em ser bom naquilo ali, no que eu fazia, pra deixar um legado, Uhum. mesmo seja um projeto pequeno ou grande. Aham. E aí começou a chegar esse projeto, que daí eu comecei a procurar também, Aham. é claro, Sim. uns projetos maiores, e aí começou a vir. Então, falando de hoje, tô trabalhando nisso daí, vem a parte dos projetos. E sempre, ou seja, você não trabalha para nenhuma empresa ainda, trabalha para você mesmo. Os projetos que chegam, você vai trabalhando. Isso, eu tenho, Fechou? hoje eu tenho a minha empresa. Porque você agora é maior de 18 anos, agora você pode ter agora, sua... isso. Você falou, ô tio, ó, agora você pode tirar o nome aí da empresa do seu nome, você tem a empresa no seu nome, isso. Exatamente. E aí eu tenho a minha empresa hoje, Isso. que aí eu tenho a galera que eu contrato agora. Então, Aham, tipo, boa. antes era a galera que me contratava, que tinha as empresas, Aham. e eu prestava serviço, e hoje a galera que eu chamo os produtos para trabalhar para mim. Boa. Cara, algumas galera, tipo, parte de umas tecnologias que eu não trabalho, Aham. né? Tipo, uma parte de back-end, Android, outras Aham. tecnologias em si. E foco muito na parte de aula, porque, cara, eu gosto da aula. Uhum. E aí é gratificante, e eu vou te falar o porquê de gratificante da aula. Por exemplo, um aluno, ele chega, ele sai, sei lá, da periferia, sai de uma cidade pequena, não tem oportunidade, ele chega e vai lá, faz o curso, se esforça, sei lá, ganha um salário mínimo no Brasil, que chega a ser precário lá, Aham. e aí ele vai lá, entra nessa área de tecnologia, mudou a vida dele. Muda a vida do cara. Ele chega e te liga, pô, Gabriel, Valeu. entrei aqui numa empresa, tô ganhando 6, 7, cara, tô ganhando uma nota aqui, salário que eu nunca imaginei. Aí, pô, muito obrigado, cara. Então, Isso é satisfatório. é satisfatório. Então não tem preço que pague essa sensação de Entendi. você ser uma pessoa que fez uma ponte de mudar a vida daquela pessoa. Aham. Então hoje eu defino meus horários, contrato algumas pessoas e tal, presto serviço. Algumas empresas não posso citar nome por sigilo de contrato. Não, fica à Né? vontade de falar o que você Mas quiser. algumas instituições financeiras, Aham. trabalhei alguma parte de consultoria também e a parte acadêmica. E nessa parte acadêmica foi daí que eu descobri que tinha a parte do dom de ensinar e eu comecei a dar aula. E se quiser, depois eu posso até mencionar tipo, a parte dos alunos e tudo mais. Não, você pode falar aqui, eu posso deixar o link aqui, tipo, como que faz uma pessoa que está escutando agora, mudando que está estudando agora. Se ele quiser aprender iOS, ele vai no seu Instagram, ele vai no seu LinkedIn, eu vou deixar aqui os links, se tiver algum link, você me passa depois, eu coloco aqui quando esse vídeo sair. Não sei quando, porque eu que vou ter que editar esse vídeo, porque o editor edita os outros vídeos, mas eu deixo aqui embaixo, eu não sei se tem alguma página, alguma coisa assim. Como faz? O cara quer aprender, como que ele aprende com o Gabriel? Tá, vamos lá. Primeiro, eu te falei, é um contato 1 a 1. Então Entendi. a galera que entra em contato comigo, tem galera que às vezes está no gás para querer aprender. Entendi. Mas eu falo assim, beleza, o que tem no curso? Tem isso aqui, qual que é o valor? É isso? Eu não faço isso. Entendi. Primeiramente, não é para participar desse programa em si, não é tipo, eu quero fazer. Inclusive tem que ter essa conversa comigo. E o que é essa conversa? Eu perguntar, mano, e como tá seu momento? Entendi. Você tá estudando, já fez alguma coisa? Entendi. Seus horários, cara, como que tá? Então eu quero entender como que tá, para a pessoa não chegar e falar, fez o curso e Ficar se frustrar. frustrada, entendi. Então, e tem pessoas que já aconteceu de, pô, Gabriel, eu quero pagar, eu quero fazer seu curso. Entendi. Eu quero, pô, mas, mano, não vai fazer sentido Não pra vai fazer você. agora. E eu não me leve a mal, mas deixa eu te ajudar de alguma outra forma. Entendi. Seu tempo tá limitado, ser a parte de Mac, tecnologia, então, cara, tem coisas que não tá batendo. Não dá batendo. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu te ajudar de alguma outra forma. Cara, vamos ver alguma tecnologia. Quer a parte de iOS? Cara, então eu te dou o roadmap, vamos ver algum Entendi. estudo ali, não ser a parte do bootcamp, dos horários que não vai bater. Cara, vamos ver alguma parada pra você. Entendi. Então a conversa é uma conversa 1 a 1 ali, só pra eu te ajudar. O foco é esse de eu te ajudar. Mas a pessoa entra em contato com você no Instagram mesmo? Ou tem uma... Instagram ou a parte do LinkedIn. Do também. LinkedIn. LinkedIn, a parte do Instagram. E alguns, tem indicação de ex-alunos, Aham. né?
Mas é mais alguns sites. Mas vai estar os seus dados aqui de Instagram e tudo mais. A pessoa que tá Site. vendo esse vídeo, se quiser, vai lá e te manda uma mensagem no Instagram. Provavelmente depende de quando a pessoa vai estar vendo isso daqui também. Sim. Lá no Instagram talvez você deixe alguma coisa na bio lá também, enfim. Mas quando... Deixa. Instagram... Enfim, só procurar o Gabriel em algum lugar vai ter como se cadastrar no curso, como ser aluno, como conversar com ele e tudo mais. Enfim. E às vezes, e não é nem pra essa questão de, cara, fazer um curso, mas Gabriel, eu tô num momento da minha carreira aqui que eu gostaria de trocar uma ideia contigo. Entendi. Podemos ter essa conversa e tal? Eu vejo, assim, de questão dos horários, cara, vamos trocar uma ideia. Entendi. Bom, deixa eu te ajudar, deixa eu ser uma pessoa pra ter um network ali e tal. Às vezes uma conversa que tem com a pessoa assim, cara, pode mudar a forma de pensar, completamente. como mudou pra mim. Aham. Pô, um parente meu, ele chegou e falou, cara, foca em ser bom. Exato. E foi virada de chave. Então, Exato. às vezes, numa conversa, você tem com a Você pessoa... vira a chave, um negocinho você já vira a chave. Sim, então, pô, eu gosto de trocar essa ideia, eu gosto de bater um papo ali, Sim. é massa e tal. Então, cara, mesmo se não seja falando parte do curso, seja de outra tecnologia e tal, vamos trocar uma ideia. Entendi, muito top. Já fica o jabá aqui, eu vou deixar aqui todas as redes sociais também do Gabriel, então não vai ter como você não achar ele por aqui, a não ser que ele suma e tem Não. 2 anos, mas vai estar aqui as redes sociais aqui forever. E aí, beleza, então hoje você tem um braço onde você pega projetos, você também presta o serviço, mas você pega esses projetos onde você presta serviço e você também contrata pessoas para fazer esse serviço. E aí você também tem essa parte acadêmica onde você tem alunos e ensina programação. E no caso só focado em iOS mesmo. Focado só em iOS. Beleza. E aí você tem alguma outra branch ou algum outro braço? É só isso mesmo? Tipo, só isso, é coisa pra caralho. Só isso, coisa pra porra. Só de dar aula já é um puta trabalho. Claro, não, tem. Eu, como novo assim e tal, minha família nunca foi uma família rica, Aham. entende? Minha mãe solteira, de filhos gêmeos, Aham. entendeu? Passou dificuldade, então eu sempre tinha esse receio. Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu vi que foi difícil chegar nisso aí. Eu tive que abrir mão de algumas coisas, eu tive que abrir mão de sair. Eu gosto muito de jogar bola, vi que você também gosta, gosto, cara. aham. Cara, me amarra de jogar bola, eu tive que abrir mão de coisas que eu gosto Sim. pra eu colher coisas lá na frente. Uhum. Então, eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei também a investir. Então, por quê? Pra mim, eu vim de uma realidade que, cara, foi difícil chegar a ter dinheiro. O escassez, né? Mas nunca também chegou a faltar, graças a Deus. Então, eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a ajudar gente que eu gosto. Tipo, quando eu comecei a ganhar dinheiro, a primeira coisa que eu fiz foi reformar a casa da minha mãe. Ah, top. Porque ela que foi a pessoa que chegou a comprar um Mac pra mim. Entendi. Então, Apostar, né? sim, Sim. vou postar nessa área de tecnologia. Exato. Então, aí eu fui lá, ganhei o dinheiro, estudei e tal, e fui para ser o melhor. Aí eu tenho os investimentos por fora, seja a parte de terreno, tipo, a parte de algumas outras coisas fora da área de tecnologia. Não, sim. Patrimônio. Não precisa falar isso, se você não quiser falar. Não era nesse sentido, mas E aí, relaxa. daí a parte que eu acho que acaba sendo investimento, cara, foi a parte da família. Tipo, Família. daí foi nessa aí de Família é tudo, né? É, tudo, cara. Família Então, é de querer, tipo, ajudar, reformar com a minha mãe, de fazer umas paradas com quem que você gosta. Então Ou seja, não é isso. só o dinheiro, é o que você conseguiu conquistar através da programação e do esforço, não é só o dinheiro, é a felicidade da família, é o poder ajudar, né? Então, tipo, é muito além só de a galera ganhar dinheiro. É claro que com o dinheiro você faz essas coisas, né? Eu também, tipo, vim de uma família escassa, então, tipo, eu nunca passei fome também. Minha mãe também, mãe solteira, foi mãe solteira, eu tenho meu padrasto e tudo mais. Mas, tipo assim, não é uma realidade eu nunca estudei em escola particular, eu não fiz inglês, tipo, cara, pensei longe de uma escola particular. Mas essa parada de, tipo, pensar além do dinheiro e pensar também que o dinheiro não é... Como posso dizer? Não é tudo. Não é tudo, mas ele também não é um mal. Tipo, a gente Sim, vai atrás, sim. tem um balanço, mas não só isso. Igual você falar, eu fui atrás do dinheiro, mas, tipo, não é só o dinheiro que faz você continuar também, entendeu? Porque é outras coisas também, né? É gratificante. Gratificante, né? entendeu? Ajudar a fazer as outras coisas. Igual você falou, o aluno ganhando dinheiro. Então, às vezes você cobra 3, 2 mil reais num curso, o cara tá ganhando 10 pau, 7 pau. Então, tipo, o cara vai ganhar muito mais do que ele paga no seu curso. Mas o quão gratificante é, né, ajudar as pessoas, né? Isso é muito top. E aí eu queria te perguntar, que dica você daria para o cara tá começando do zero? A primeira dica eu já sei que vai ser entrar em contato com você e estudar com você. Essa eu já sei que vai ser. Tirando isso, que dica que você daria para o mundano que está escutando lá agora? Ele está escutando esse vídeo, que dica você daria para ele? Perfeito, cara. Uma dica que eu segui, que foi a dica que me deu, foca em ser bom. Não vou falar só essa dica, são outros. Foca em ser bom. O dinheiro vai acabar sendo uma consequência,
tá? Ele é uma consequência, mas se você, cara, vou ser bom, vou estudar, aí beleza, o dinheiro ele vai seguir. Não foca como a parte principal é ganhar dinheiro, mas sim a parte do seu conhecimento, o que você vai evoluir, do como que você pode, a parte de, enfim, tudo isso aí. E a parte de você não ficar tirando para todo lado. Cara, foca numa parada. Não chega, vou aprender até tecnologia e tal, fazer várias linguagens de programação. Mano, cara, vai com calma, vai com calma. Eu trabalho só com Swift, cara. Então, cheguei a estudar outras coisas e tal, mas, cara, foca numa coisa só. Exato, Porque- você não precisa focar em tudo. E até quando você foca numa linguagem, cara, não tem como você saber de tudo. Exato. Não tem como. Assim, Entende? Eu sou a parte de iOS, eu trabalho com Swift. Você sabe tudo Swift? Não tem como. é impossível. Então, é impossível, não tem Sim. como. Então você querer fazer com várias linguagens, cara, só vai te confundir sua cabeça. E pra galera que tá no começo, tudo é novo e vai dificultar. Porque eles vão ver tudo aquilo ali e eles vão pensar, cara, é muita coisa pra minha cabeça, não vou conseguir. Já dá essa parte de frustração. Exato. Então, pra não ter essa parte de frustração, cara, foca numa coisa só, foca em ser bom e é isso, cara. Sim. A palavra foco já diz, né? Tipo, focar em muitas coisas já não é foco, porque foco é uma coisa só. Como que você foca em 3 coisas? Não existe isso, Não é tá focar ligado? em programação geralzão assim, né? Não tem como. Tipo, não tem como você pegar uma parada, é muito complexo. E aí, uma outra pergunta. Se você tivesse que falar uma coisa pro Gabriel lá atrás, você já sabe hoje dos seus resultados, se você tivesse que falar uma frase ou uma coisa, tipo, voltar lá no Gabriel lá de 14 anos, que começou ali a estudar, não sabia do futuro, poderia, por algum motivo, ter desistido, ido pra uma outra área, sei lá, virado advogado, sei lá, engenheiros, ou sei lá, carpinteiro, não sei. O que você falaria pro Gabriel? Falou, Gabriel, seguinte, mano, isso. O que você falaria sabendo do futuro? Primeiramente, se eu fosse falar com o Gabriel de hoje, eu não iria acreditar, até porque eu vim de uma realidade diferente. Aham. Então, pela forma que eu comecei a empreender cedo, comecei a ganhar dinheiro cedo, comecei a fazer diferença na vida das pessoas cedo, Aham. então isso daí já é algo que eu não era inalcançável. Tipo, eu quando era pequeno, Aham. chegava, trocando uma ideia com o tio aqui Sim. em Londres. Aham. Nunca pra mim foi uma parada acessível, Aham. né? Nem tipo de longe, assim, nunca foi. Aham. E aí o que eu, cara, falaria era não me frustrar tanto. Não, porque eu sou um cara que me cobro muito. Uhum. Porque, eu te falei, eu não sou um cara que tem um QI 200. Vim de uma realidade totalmente diferente. Eu vim da roça, vamos se dizer assim. Uhum. Fui Sim. crescido nisso daí. Aham. Desde pequeno, quando Sim. eu comecei a dar os passos. Então, eu talvez não teria me frustrado tanto. Eu me cobro muito. Então, talvez, se eu não tivesse me cobrado tanto e falar, tipo, cara, calma, relaxa. Relaxa. Não perca seus cabelos com isso daí, entende? Aham. Vai com calma, você tá indo no caminho certo, você Aham. tá indo, entende? Então, foi bom a parte da ambição que eu tive, de eu querer crescer de uma forma rápido, uma forma precoce, mas eu diria para ir com calma. Pra não, como diz o meu avô, né, não colocar o burro na frente da carroça. Aham. Então, não, vai com calma. É o que eu diria para ele, seria isso. E falar que tudo tem seu tempo. Você tem seu tempo, eu tenho meu tempo, não vou comparar o meu tempo com o seu. Exato. Então, Esse é o pior erro. é isso. Eu acho que é uma coisa que também, falando parte de saúde, me prejudicou. Então, eu acho que essa parte, eu daria essa dica, cara, vai com calma. Desacelera um pouquinho ali, Aham. mas continua no ritmo No certo. ritmo certo. É isso aí. Cara, isso que você falaria é muito top, tipo, é uma dica muito top pra quem tá escutando ou assistindo, escutando no tempo, sei lá. Porque a galera, às vezes, cara, você não pode se comparar com a realidade de outras pessoas. Então, Não. tipo, eu não posso comparar, sei lá, pegar um moleque de 20 anos que trabalha no Google e comparar comigo, porque que quando eu tinha 20 anos eu tava tirando catota do nariz, tá ligado? Tipo, um exemplo. Tipo, não tem como comparar, às vezes, aquele moleque, tô dando exemplo, não é nenhum cenário, tá? Só tô dando exemplo aleatório aqui. Sei lá, às vezes o cara, pô, teve uma base familiar, teve pai, mãe presente, teve uma educação diferente, estudou numa escola bilíngue desde o começo, aí ele teve uma infância construtivista. Eu só sei disso porque minha esposa é formada em pedagogia, então tem uma linha de estudo pedagógico para uma criança que estuda em escola particular diferente de uma escola pública. Então, tipo, às vezes, aquela criança, realidade diferente, totalmente diferente. Então não dá pra você comparar. Da mesma forma que você também não pode falar, tá bom então, eu vou ficar aqui já que eu nasci aqui mesmo, nasci na roça, vou morrer na roça. Não significa isso. E não significa também que estar na roça é algo ruim, tá ligado? Então, tipo, a família da minha esposa veio da roça, a minha família não veio da roça, é de Suzano mesmo. Não sei se algum parente distante veio assim. É assim, é que Suzano,
40 anos atrás era roça. É que não era tão roça, mas era roça. Tipo, Suzano é pequeno, tá ligado? De onde eu sou. Quem sabe, bota aí embaixo. É pequeno. Mas não era, tipo, tão... Não é, como eu falo? Não tinha... Enfim, era quase uma roça também, mas não era roça. Então, tipo assim, não se compare, sabe? Tipo, cara, o que você falou... Daria pra ter um corte perfeito e botar estampado assim em qualquer rede social, deixar ali, tipo, você não pode, é a pior coisa você se comparar com os outros e, cara, cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, cada um tem mano, vários caminhos que pode te levar pro mesmo lugar, pra um outro lugar diferente, que se conecta, não, cara, não se compara, não faz isso, tipo, essa mensagem é perfeita. Porque daí a realidade do outro é diferente, cara. Exato, então, exato. Cara, eu vi numa realidade diferente, você também. Exato, e tamo aqui com o exato. mesmo lugar. Fizemos coisas totalmente diferentes, realidades totalmente diferentes, a gente tá, tipo, no mesmo lugar, vamos dizer assim, tipo, agora aqui. Sim, ambos trabalham, ambos fazem suas coisas. Exato. Então, cara, é isso. Vejo Exato. o caminho diferente, você também veio o caminho totalmente diferente, então não tem essa parte de comparação. E Exato. acontece porque eu fiz isso. Eu também Eu fiz. comparei com outras pessoas. Eu também fiz isso, por isso que eu tô falando pra não fazer. Se o Gabriel de 14... Eu fiz um pouco isso. Eu, Gabriel de 14 anos, vou olhar o Murilo. Pô, o cara trabalha na gringa, trabalha na Premier League, cara... Exato, você vai se lugar. comparar. Mano, que foda. Pô, almejo um dia chegar no nível dele. Então, tem essa comparação. Sim. Mas, tem essa parte da comparação, mas não leva como algo fixo de, cara, tem que ser daquele jeito. Mas não, Exato. leva como uma inspiração. Por exemplo, o Murilo tá aqui, trabalha aqui em Londres, mora aqui e tal. Pô, usa como referência. Não chega, Sim, não compara, usa como referência, como uma inspiração, mas não como comparação. Uma inspiração, cara. Pô, o cara chegou nesse nível aí, mano. Cara, vamos trocar uma ideia. Pô, eu quero ver o que ele fez e tal, pra eu também chegar nisso daí. Exato. Então, tipo, usa pessoas relevantes, né? Pessoas relevantes. Relevantes. É importante você mencionar isso aí, pra que você consiga crescer, cara. Sim, sim. E outra coisa importante, cara, network. Network é uma parada muito Network importante. é tudo, é o que eu sempre falo. Vale mais do que dinheiro, Vale mais do que dinheiro, porque você saber quem faz ou saber quem sabe fazer vale muito mais do que você saber fazer. Porque a hora de quem faz é barata. Porque se você quiser ser o mais foda tecnicamente, você tá fudido. É literalmente isso. Sabe por que você tá fudido? Se você não saber resolver problemas com, cara, conexão, network, comunicação, aprender a se vender no trabalho, se conectar com as pessoas, sair da caixinha. Sabe por que você vai ficar pra trás? Porque o indiano, ele sabe mais do que você, ele custa metade do preço. Então, o conhecimento é commodity hoje em dia. A inteligência artificial tá aí. Então, o conhecimento é commodity. Você tem que, cara... Gabriel é um exemplo. Ele empreende, ele ajuda alunos, ele pega projetos, ele contrata outros programadores. Não é só programação, porque se for só isso, é só isso. Tipo, você tem outras coisas que envolvem. Sim. E a dica, além... Você que tá começando, não precisa pensar nisso. Seu feijão com arroz é estudar, focar, conseguir um trabalho. Seja qual for ele. Seja estágio, CLT, PJ, empresário. Depois expande. Depois tu pensa em alguma outra coisa. Só que pensar essa outra coisa, você já tem que ter a ideia que você não vai ficar com fone de ouvido ali na sua toca pra sempre, não falar com ninguém. Não, cara. Não existe isso. O que a gente está fazendo aqui, normalmente, a maioria dos programadores, por isso que tem esse estereótipo, de não fazer isso. Tem vergonha, tem timidez, não quer falar, mais fechado. Cara, se você é assim, tenta... Não ser assim, tenta... Inclusive, é uma puta dica pra quem tá começando. Cara, meetup é de graça. Meetup, hackathon, evento. Cara, tem tudo isso de graça. Depende da cidade onde você tá, mas tipo, sei lá, se você tá em grandes capitais ou cidades, por exemplo, não sei a maior cidade lá do Paraná ou do Mato Grosso e tudo mais. Cara, certeza que vai ter evento lá. Certeza. Eu acho que todos... Eu vou chutar, mas eu acho que todos os estados do Brasil deve ter evento de graça. Não é possível. Tipo, certeza que tem. Eu vejo, agora que a gente cria conteúdo, cara, eu vejo evento até, sei lá, no Amazonas, lá no... Cara, tipo, caramba, tem evento lá, de graça pra você, então vai. Tá ligado? Tipo, você tem que ir, velho. Você tem que ir. E essa parte de relacionamento é muito bom, cara. É muito bom. Tanto a parte falando profissional quanto pessoal, cara. Quanto pessoal. Então, Exato. isso aí é maravilhoso. Cara, excelente dica. Tipo, conheça pessoas, troca ideia com pessoas. Exato. Faça relacionamentos, faça network. Isso aí te dá um gás pra você crescer, cara. Então, Sim. tipo, você conhece uma pessoa aqui, uma galera que quer, vamos supor, entrar a primeira vaga. Faz o seguinte, eu sou de uma cidade igual 3 mil pessoas, não tem evento aqui por perto aqui, cara, que sei lá, por algum motivo. Faz o seguinte, entra no LinkedIn, manda mensagem pra alguém que é referência. Exato. Mano, vamos fazer o seguinte, cara, vamos marcar uma reunião. Te vira. Vamos trocar uma ideia? Foi o que eu fiz também, cara. Tem uma época que eu cheguei a fazer isso aí. Exato, tá As pessoas certo. trocar uma ideia, pô. Então, mano, aí é um negócio que você falou, quem quer consegue. Então, Quem quer faz acontecer o bagulho, não tem como. faz acontecer. Não vou falar que é fácil. Sim, Na verdade, lógico. não é.
Então, tipo, uma pessoa que, sei lá, na parte de comunicação, alguma coisa, cara, eu tenho uma língua presa, então eu saí do Mato Grosso, eu tinha dificuldade de falar. Aham. Ninguém entendia o que eu falava. Aham. Então eu perguntava, tipo, umas 3, 4 vezes, cara, eu não entendi o que você falou. E eu ficava, cara, ficava triste com essa parada, Aham. então, mano, eu melhorei Aham. nisso daí. Então, cara, diria que sou uma prova viva que eu saí de uma realidade muito difícil, tá? De várias partes e não falava bem. Aham. E eu fui crescendo também, cara. Então, também conheci gente, troquei ideia. Se eu não tivesse trocado ideia com gente, talvez eu não teria nessa área. Falando uma parada real. Se eu não tivesse essa relação ali, tipo, sem contar a parte do meu avô e do meu tio ali pra mim, Aham. eu não teria, tipo, conseguido a oportunidade, saca? Então, tipo, eu já consegui grandes projetos que eu chegava a não acreditar que eu tava sendo responsável por aquele projeto. Exato. Então, tipo... Ambiente, pessoas, muda a parada, Um né? tempo atrás, o cara chegou, um tempo atrás, uma empresa do Japão entrou em contato comigo, cara, pra ser a parte de... pra cuidar da parte de... cuidar da parte do mobile em si, tipo, Aham. tanto iOS quanto Android. Aham. Então, tipo, foi um cara que chegou a indicar. Então, tipo, uma conversa que eu tive com um cara um tempo atrás, ele falou, mano, tá abrindo, chegou um negócio aqui e tal, tem uma empresa ali que presta serviço, então eu vi que esse bem que estão contratando lá, cara. E eu tenho um amigo lá. Aham. Então fulano conhece fulano de lá. Pô, você tá interessado, cara? Pô, me indica aí, cara. Vamos lá, trocamos uma ideia e tal. E aí, pô, uma empresa de longe. Então, faça Sim. relacionamento, cara. Eu acho que network É tudo, mano. é tudo. É tudo. É literalmente tudo, cara. E é isso. Agora eu tenho mais algumas perguntinhas. Eu não sei quanto tempo já foi, mas eu tenho uma outra pergunta. Se você pudesse uma palavra, que seria uma dica, mas uma palavra só pra resumir o que o cara que tá começando agora tem que ter na cabeça. Uma palavra. Quem tá começando, É, foco. eu falaria a mesma coisa. Foco. Eu sempre falo, eu Porque- sempre falaria foco. Porque cara, foco. Porque, Foco. assim, claro, tem diferentes casos e realidades diferentes, que nem você mencionou. Mas, cara, quando você tem foco, é algo surpreendente. Porque aí foco já vai para outras coisas que, por exemplo, disciplina. Tipo, o cara tem foco, já começa a ter uma disciplina ali, entendeu? De, cara, vou fazer acontecer. Começa a dar eu não sei como quer dizer, mas é um gás de querer aprender, é um negócio de querer prosperar, de querer mais, de querer ter ambição, já vai para outras Exato. coisas. Então, Aham. a palavra foco, ela vai para outras coisas, entendeu? Então, tipo, o foco, ele é muito importante, cara. Sim. Acho que essa palavra, resumida, foco. Perfeito, perfeito. E agora, basicamente, eu fiz as perguntas que eu tinha interesse de saber mais sobre você. Logo bateu o sino. Né? Bateu o sino agora. Acho que eles não vão estar escutando por conta do microfone, mas acabou de bater o sino. Olha esse fundo, irmão. Muito top, né? Nossa, Fica demais. incrível esse fundo, né? Demais. E, cara, agora eu pergunto, tipo, se você quiser falar alguma coisa que você não falou, alguma dica, alguma coisa que você esqueceu de falar que você gostaria de deixar registrado, fazer jabá de curso, falar das suas redes sociais, enfim. Agora é o momento que tá livre, você fala o que você quiser, enfim. Vamos lá, mas essa dica que eu tinha mencionado, cara, vindo também, algumas pessoas podem estar assimilando comigo, pô, vi de uma realidade muito diferente, Murilo também de uma realidade diferente da minha, vim de uma cidade muito pequena e hoje, cara, tô aqui, foi o dinheiro da parte da tecnologia, da programação que me trouxe aqui, então é mais reforçar isso aí, cara, não se compara com os outros, tem a parte do foco, tem a disciplina, use gente como inspiração, cara, é bom reforçar todos esses pontos, faça network, cara, foi de ouro isso aqui. Porque, mano, é isso que faz você crescer. Então, no mais, falando isso, cara, questão de curso, eu não sou o cara, eu tenho essa ideia, tipo, não querer, tipo, vender curso, cara, eu quero te ajudar. Então, tipo, mano, quer trocar uma ideia comigo, 1 a 1? Mano, vamos bater um papo? Pô, vou trocar uma ideia com o Gabriel ali, cara, vou mandar mensagem, ver se ele tem um horário disponível ali, pra trocar uma ideia, que nem eu tô trocando contigo aqui. Então, cara, vamos trocar uma ideia, quero te ajudar, assim, já troquei ideia com muitas pessoas e tal. Toda a galera que participou dos meus alunos em si, cara, trocaram ideia comigo. Tive aluno da Alemanha, Que tive legal. tive uma mulher da Argentina, Que da hora. tive aluno de Portugal, Da hora. tive aluno da Austrália, tive um aluno dos Estados Unidos. Legal. E sem falar de gente do Nordeste, do Brasil inteiro, Aham. então isso aí acaba sendo uma forma de gratificante de você se reconhecer. Sim, é legal, é E legal. isso. diferentes faixa etária, diferentes, cara, policial, pastor, gente que era carpinteiro, serralista, gente Da que hora. era de área de direito, De direito. de gente que era estudante normal, gente começando... Cara, então, enfim, mano, é até uma parte gratificante Legal. pra mim, cara, do Gabriel que estava que comia terra Aham.
no mato, na Sim. roça, que falava totalmente errado. Para impactar essas vidas. Pra que onde eu tô hoje, cara, tô dando aula, fazendo diferença, tô criando conteúdo pra internet, querendo, cara, essa evolução talvez de uma forma precoce, é um pouco até gratificante. Sim. Então, o que eu fiz nesse período? Eu pensei nisso daqui, eu almejava, mas eu me comparava com quem que eu era antes, que foi essa Exato. parada que você falou. Sim. Então, tipo, eu comparava com quem Pouquinho- eu era antes. Um pouquinho de Então, todo dia. Eu almejava, cara, chegar a trabalhar, pô, em grandes empresas e tal, inclusive até prestei serviços de graça para uma empresa dos Estados Unidos, Ah, que legal. tal, para eu ter essa parte da experiência. Aí, ó, Mas- já ficou uma dica top aqui, Eu ó. não recebia nada, Mas você tinha mas experiência no tinha currículo. eu tinha o contato, eu tinha um código-fonte, eu tinha um Entendeu? acesso, eu trocava ideia, melhorei meu inglês. Então, cara, tudo isso aí. Uhum. Então, cara, até onde, pô, não tem experiência de mercado. Mano, tem várias instituições sem fins lucrativos, Exato. cara, da Austrália, de Portugal. Pô, tem experiência? Cara, tem. Se tá recebendo, Manda mensagem não, pro Gabriel. Gabriel, eu quero trabalhar de graça pra você, pra eu ter experiência. Ai, é maravilhoso. É maravilhoso. Então, tipo, É cara, top pra pessoa, cara. Cara, aprender. Exato, Então, quem nunca, velho, trabalhou de graça ou trabalhou ganhando nada. Sim, Tem cara, que fazer então, isso. Galera quer já começar agora a sentar na janela, pô, aí não dá. Não dá. Não Então, dá. E outra, que quer aprender, pô, quero ter experiência, às vezes o mercado exige parte de experiência, cara, tem vários fins lucrativos. O cara não quer saber se tá recebendo ou não, mas você trabalhou nesse lugar? Cara, trabalhei. Maravilhoso, já tem experiência. Exato. Aí já começa a instigar por outras coisas. Então, falando no mais, é isso. Essa foi a minha história. Espero ter até pra ter conhecido quem que é o Gabriel, de onde que ele veio, como que é a realidade dele hoje, o que que ele faz. Cara, no mais é isso. Fica até essas dicas. Tive muita dificuldade, principalmente no começo, que você me perguntou, cara. Tive muita dificuldade no começo. E hoje eu vejo que foi um processo. Então, claro, a gente erra, ninguém que é perfeito erra. Então, conforme a parte da experiência, conforme vai passando os anos, você vai amadurecendo algumas coisas, vai mudando outras, cara, e é isso. Sim. Então, na vida em si também funciona dessa forma. Então, Sim. no mais, é assim. Inclusive, eu digo pra galera que eu adoro errar e adoro estar trabalhando numa empresa ou trabalhando com pessoas que são muito melhores do que eu e eu gosto de me sentir burro. E Significa tem que eu gente mais foda que você. Porque exato, e tem, porque eu quero aprender com a galera. Se tem gente mais foda que eu, é que eu preciso aprender muito mais coisas. E se eu tô fazendo um monte de cagada, é porque eu ainda não aprendi, por isso que eu tô fazendo um monte de cagada. Então eu gosto disso. Eu ficava com medo de estar nesse tipo de ambiente, mas hoje eu gosto, eu me acostumei a estar nesse tipo de ambiente e é muito bom, velho. Então eu não tinha isso, a gente aprendeu, entendeu? O que ele falou, você vai aprendendo. Então já fica mais uma dica. Mas, cara, você é louco, brigadaço, top demais, mano. Pô, gostei muito do papo. Eu espero que a galera, quem assistiu até aqui, coloca aqui, hashtag Roça. Roça Dev. Roça Dev. Roça Coloca aqui, Dev. hashtag Roça Dev pra Perfeito, gente saber se perfeito. você assistiu até o final, hein? Show. E, cara, brigadão mesmo pelo seu espaço. E é isso, se você estiver curioso ainda, a gente vai fazer ainda uns conteúdinhos lá pro Instagram. Já deixei aqui todos os arrobas. É isso. Quer? Cola lá no Instagram que você vai ver, dependendo de onde você... Se você ver esse vídeo daqui a 2 anos, talvez vai ser difícil achar o vídeo. Mas, corre lá. E, cara, brigadão demais, valeu mesmo. E top demais, mano. Valeu mesmo. Tamo Top. junto, cara. Tamo Tamo junto. junto.